Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas seja bem-vindo aqui no meu canal, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês agora algo que Deus fez por mim há alguns anos atrás. A misericórdia dele me alcançou, o amor dele me alcançou. Mesmo sem merecer, Ele nos ama com amor incondicional, é verdade? Mas enfim, em 1997, eu vou tentar ser bem rápida para o vídeo não ficar muito longo. Em 1997 eu tive o meu filho mais novo, e aí eu fazendo pré-natal, tudo direitinho, então o médico falou assim, olha, eu vou estar de plantão dia tal, e como você não tem nenhum problema de saúde, eu vou estar te mandando para o hospital lá do interior, onde eu vou estar de plantão. Falei, tá bom. E aí foi feito assim, me mandou para lá e fui e tava tudo bem. E eu comecei a passar mal na mesa de cirurgia. Era um parto cesariana. E eu comecei a ter falta de ar. E aí ele falou assim para mim, segura que teu filho tá nascendo. E ele falou assim, olha, eu quero ver se você acertou, porque eu fiz 2 ultrassonografias e não deu para ver o sexo, mas eu falei com ele que era um menino, porque Deus já tinha me falado que era um menino, bem antes de eu pensar em engravidar, o Senhor já tinha falado que eu ia ter um menino. E aí eu comecei com aquela falta de ar terrível, mas muito, gente, mas era muito. E aí ele chamou um anestesista que estava lá, e esse anestesista correu e colocou a máscara de oxigênio e só pedia para eu respirar. Ele só falava, respira, 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 e eu fazia assim, querendo respirar, gente. Gente, é muito triste. Quando eu penso que nós temos o ar para respirar, quando nós podemos respirar livremente, tranquilamente, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias pelo ar que Ele nos dá para respirar, pelo fôlego de vida. Porque é muito triste quando alguém, gente, morre, falta de ar ou coisa assim, não sei. Eu não sei, eu sei que eu passei um momento muito difícil. E eu me lembro que o médico, ele falava comigo, calma, seu filho tá chegando, calma, você não falou que é um menino, eu quero ver se é um menino, porque se for um menino, olha, eu vou te contratar, e você vai ser minha maquininha lá de ultrassom, ele falava, brincando, né, pra poder me distrair ali. Mas aquela falta de ar ia aumentando, e eu me vi indo. E aí, o anestesista, apavorado, ele falava, respira, por favor, respira, força, força. Mas eu não tinha mais força. Mas naquela hora eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei. E eu disse assim, no meu pensamento, porque eu não podia nem falar. E eu só disse para ele assim, me deixa viver para ver o meu filho crescer. Me deixa viver para ver meus netos. Me deixa viver para ver meus filhos. Eu disse isso. Falei, me perdoa, Senhor. Por quê? Porque eu estava... Saí da presença do Senhor, saí da igreja, parei tudo que eu fazia para Deus e estava light, né? Vamos dizer assim, tranquila. Não queria nada com nada. Então, naquela hora, quando eu falei isso para ele, eu falei, se o Senhor me deixar viver, eu vou voltar para tua casa. Gente, naquela hora, passou um minutinho, o ar começou a voltar, o ar começou a voltar, e aí ficou tudo bem. O anestesista só olhou para mim e falou assim, que susto, hein? E o médico também falou, meu Deus, que susto que você nos deu. Mas eu fiquei quieta, porque eu tava ali, né, quietinha, sem força, anestesiada. Então, quando terminou o parto, tava tudo bem, ele disse, agora eu vou te deixar aqui, porque vai vir alguém para te buscar, para levar você
pro quarto? Eu falei, E fiquei. E daí a pouco vem uma mulher, sabe? Uma pessoa extremamente grosseira. E ela chegou e falou assim, agora me ajuda, hein? Me ajuda porque eu tô aqui sozinha. Ela queria que eu ajudasse, que eu me esforçasse para passar para a maca, sendo que da cintura para baixo eu estava toda anestesiada, eu não tinha como. E ela me obrigando a fazer força e eu fazendo força sem saber de onde que eu estava tirando força ali, porque eu não tinha para passar para a maca, eu estava com soro no braço e anestesiada. Mas enfim, Deus me deu força e eu consegui passar nela. Me ajudou a passar. Fui pro quarto e ela andando muito rápido com aquela maca, batendo nas portas, na quina das portas, assim. E como estava acabando o efeito da anestesia, começou a doer, e doía, mas começou a doer muito, mas era muito, gente, mas era muito, muito forte a dor. E eu comecei a falar com ela, eu tô com muita dor, eu não tô aguentando, eu tô com muita dor, eu não tô aguentando. Aí ela, é assim mesmo, vai passar, vai passar. E nada, e não passava, e não passava, e não passava. E aí me colocaram na cama. E eu com muita dor, enfim, foram descobrir que eu estava sem a sonda. Então, não tinha como urinar, estava sem a sonda. Gente, foi horrível. E aí logo trouxeram meu bebê, colocaram no meu braço e eu tive que ficar com ele ali. Sem conseguir dormir à noite. Então, passou. No outro dia de manhã, antes das enfermeiras entrarem no quarto, eu levantei com aquele soro, peguei o bebê, coloquei no bercinho e fui tomar um banho. Tomei banho, voltei. Gente, quando eu fui sentar na cama, começou a doer aqui, assim, uma dor aqui, muito forte. Mas era muito forte. Latejava aqui assim. Então, eu falei com a enfermeira, eu falei, tô com muita dor aqui. Aí ela falou, é assim mesmo, deve ser gases. Eu falei, está doendo tanto. E aí, gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Aquela dor começou a ficar muito forte. Aí me deram uma injeção, mas a dor não passou. E o meu bebê começou a chorar, meu filho começou a chorar. Ele não parava de chorar. Pegava ele no colo, ficava em pé, beleza, ele parava de chorar. Quando eu sentava na cama, que eu pensava em deitar, ele começava a gritar. E foi assim, na quarta-feira o dia inteiro, a noite inteira. Aí na quinta-feira de manhã, falaram que o médico ia passar e que se eu estivesse bem, ele me daria alta. E aí entrou uma mulher, né, que ia ter o bebê também, e ela entrou, mas já levaram ela para a mesa e já teve o bebê lá, foi um parto normal, e ela voltou e ficou no quarto lá, e aí eu ali, com muita dor. Aí ela falou assim, do jeito que você tá, você não vai embora mesmo, você vai ficar aqui. Eu falei, não, eu não vou não, eu vou embora sim. Aí ela falou assim, vai nada. Eu falei, eu vou sim, eu vou embora. E aí eu comecei a perceber que aquela mulher estava sendo usada para me afrontar ali dentro, para dizer para mim que eu não ia sair dali. Então, eu comecei a temer, sabe? Ficar temerosa. E aí eu comecei a falar com Jesus, Jesus, me ajuda, por favor, me ajuda. E aí eu liguei pro meu marido e falei com ele, você vai vir me buscar? Ele falou, sim, eu vou te buscar, tô só esperando o médico falar que você tá de alta que eu vou te buscar. E aí, porque era bem longe, gente, da minha casa para essa outra cidade. E a gente não tinha carro. Então, passou. Na quinta-feira, de manhã, eram umas 9 horas e o médico ainda não tinha chegado. E eu com muita dor. Enfim, passei a quinta-feira toda com dor, o dia inteiro, e aquele bebê chorando o tempo inteiro. O tempo inteiro meu filho chorava. E aí aquela mulher falava assim, ô filha, pode ficar tranquila, você não sai não, você vai ficar. Eu falei, não, eu não vou. Aí eu comecei a falar, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Jesus, me tira daqui, Jesus.
E aí eu fui lá no lugar onde os enfermeiros ficavam, pedi para que eles me dessem mais um remédio, eles me deram uma injeção para dor. E aí o enfermeiro falou, se o médico passar aqui e você estiver assim, é complicado, ele não vai te dar alta não. Eu falei, não, eu vou melhorar, eu vou. E aí, gente, quando deu 5 horas da tarde, eu encostei na cama assim, com o neném aqui, encostei para descansar, porque eu estava em pé o tempo inteiro. Parecia que da minha cintura para baixo eu estava quebrada, porque o bebê não ficava quieto se eu sentasse na cama ou deitasse. E aí, 5 horas da tarde, eu encostei assim. E de repente, eu sonhei. Eu tive um sonho que o meu marido estava vindo me buscar. Mas o carro que ele estava quebrava. Aí a frente do carro levantava e saía uma fumaça muito grande. E daquela fumaça saiu uma cabeça com um monte, assim, uns cabelos esfiapados, assim, parecendo palha. E aquela cabeça, ela vinha voando para cima de mim e falava assim, ela gritava assim, eu vou te matar, eu vou te matar. E dava umas gargalhadas. E aí eu corria dela, eu corria. Gente, aquela cabeça tinha um mau cheiro tão grande, que todo o bairro onde eu morava sentia aquele mau cheiro daquela cabeça que rodava aquele bairro inteiro. E ela queria me cobrir com aquelas palhas dela. E aí eu acordei assustada com o bebê aqui, né, segurando ele encostada na cama assim, sem poder deitar. E aí eu falei, meu Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia. E aí eu liguei pro meu marido, pedi que ligasse. Não, minto. Ele ligou pro hospital e falou que era para me avisar que eu não ia embora. Por porque o carro que ele não podia vir, porque o carro que ele ia me buscar tinha quebrado. E aí ele não podia vir. E aí quando eu entrei no quarto, aquela mulher disse assim, eu te falei que você não ia sair. Falei, Deus, tenha misericórdia. Aí eu me lembrei de um Novo Testamento pequenininho que meu marido tinha colocado na minha bolsa. E eu abri. E quando eu abri, eu não me lembro agora, porque não está aqui, mas está marcado na minha outra Bíblia. E o Senhor falou assim, para que o vendo fique feliz. Outra vez, o vendo fique feliz. E aí o Senhor disse assim, hoje, antes das 8 da noite, seu esposo vai estar aqui para levar você. E aí eu falei com aquela mulher, eu falei, eu vou embora hoje. Ela falou, vai nada? Vai não. Eu falei, eu vou embora hoje. E aí eu saí, fui num quarto ao lado, que tinha uma senhora crente, e falei com ela, falei, eu vou embora hoje, o Senhor falou. Ela falou, vai sim, vai. Eu falei, eu vou. Mas aquela dor, gente, estava insuportável ainda. E eu quietinha, não falei nada não. Fiquei calada. Aí, depois o enfermeiro veio, me perguntou, eu falei, sim, melhorou um pouco. Mas não tinha melhorado, tava doendo muito. Era uma dor enfincada assim no meu pescoço, sabe? E aí passou. E aí, gente, quando deu, era mais ou menos umas 20 para as 8, alguém gritou assim, Zélia, quem é Zélia? O marido veio buscar, quem é Zélia? E aí eu falei, Zélia ou é Célia? Aí ela falou assim, é Zélia. Eu falei, o marido tá vindo buscar, prepara a mochila aí, Zélia, a bolsa. Aí eu falei, mas sou eu. Ela falou, não é você não, você é Zélia? Eu falei, não. Ela falou, eu falei, mas sou eu. E aí, gente, quando deu, gente, 10 para as 8, ele estava dentro do quarto para me buscar. E aí ele contou, ele falou, nossa, tava vindo buscar um casal amigo da gente, né, que tava vindo me buscar, tava indo me buscar. Então ele falou assim, quando ele ligou o carro abriu a frente e começou a sair fumaça. Foi exatamente como tinha acontecido. Naquele sono, naquele cochilo, naquela visão que Deus me deu. E aí, ele me levou embora.
conseguiram consertar o carro e me levou para casa. E eu falei que a dor tinha, né, passado, que eu estava bem, e fui para casa. E olha, quando nós chegamos no meu bairro, próximo do meu bairro, o carro passou num quebra-mola. E quando ele passou num quebra-mola, a frente daquele carro abriu, levantou. Aí o rapaz parou, o rapaz que estava dirigindo parou e falou, nossa, gente, saiu um fumaceiro da frente daquele carro. E na hora que saiu aquela fumaça toda, eu me lembrei da visão. E quando eu me lembrei da visão, falei, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Aquela dor passou. Na hora, eu respirei, mexi o braço, olhei o pescoço, passou. Na hora. Fomos para casa. O bebê dormiu a noite inteira. E eu também. Consegui dormir a noite inteira. Gente, 30 dias depois, eu estava dando banho no meu filho. Aí minha cunhada subiu na minha casa, que eu morava no andar de cima, e ela subiu e falou assim, olha, eu convidei 2 irmãs para vir aqui na minha casa, tomar um café agora à tarde, e elas vão vir aí, só que eu vou na padaria. Tem como você ouvir elas chamando, você pedir para elas esperarem? Eu falei, claro. Aí, daí a pouco, eu estava dando banho no neném. E aí, eu ouvi quando gritaram o nome dela. Então, eu saí, eu peguei o bebê, enrolei ele, e olhei da janela lá embaixo e falei, pode subir, vem cá. Aí elas subiram. Gente, quando essa irmã subiu, irmã Neuza, o nome dela. Quando ela subiu, eu estava na janela, olhando ainda, ela subindo. E aí eu falei, pode entrar, pode vir aqui, irmã, no quarto. E elas chegaram na porta do quarto. E aí eu peguei o neném e fiz assim, ai, graças a Deus. Graças a Deus que eu tinha dado banho nele e estava tudo bem. E aí, gente, ela falou assim, dê graças a Deus mesmo, diz o Espírito Santo. Você não estaria aqui hoje segurando o teu filho, porque quando você estava naquela mesa de cirurgia, Satanás pediu sua vida. Gente, naquela hora, sabe, quando... eu não sei te explicar a sensação de gratidão a Deus, de felicidade, sabe? E ela falou, porque naquela hora Satanás queria levar você, tirar a sua vida. Mas de repente o Senhor disse para ele, não, tire as mãos daqui, porque tenho eu grande obra para realizar nessa vida. E eu falei, meu Deus, e eu me lembrei de tudo, gente, tudo. E essa irmã, ela não sabia de nada, por quê? Porque nem minha cunhada sabia. Ninguém sabia do que tinha acontecido. Eu não falei com ninguém, eu guardei para mim. Não falei com ninguém. Então, eu vi o cuidado de Deus. Sabe? A misericórdia dele me alcançou, o amor dele me alcançou naquele dia. Ele não me perguntou, será que você vai mesmo? Será que você vai me servir mesmo? Será que você... Ele não quis saber. Ele só me perdoou. E me deu vida outra vez. Então, se você está passando uma situação difícil, chama por ele. Não importa a situação, chama por ele. Jesus, me ajuda. Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus. Fala, sem medo, sem culpa. Ele é Deus. E ele vai te ouvir.